Professor, nós vamos conversar sobre o que hoje? Ainda sobre ligações químicas, tá? Nós vamos ter hoje a nossa última aula sobre ligações iônicas. E aí depois nós vamos falar de ligações covalentes. E agora que nós já conversamos sobre os fundamentos das ligações, agora que nós já conhecemos a natureza da ligação iônica, já sabemos, inclusive, que a ligação iônica se dá por meio de interações eletrostáticas, né, entre os íons, uns positivos e os outros negativos, obviamente. Nós vamos falar de propriedades de compostos iônicos, tá, gente? Então, essa aula de hoje é para tratar das propriedades dos compostos iônicos. Propriedades essas que nos ajudarão a entender e a distinguir um composto iônico de um composto covalente, por exemplo. Tá bom? Então, para que a gente estuda as propriedades dos compostos iônicos, professor? Para que a gente possa depois diferenciar o composto iônico do composto covalente. Ok, Vitor. Beleza. Você consegue me escutar legal, Vitor? O som tá legal? O som tá chegando bem aí? Ok. Ok, Flávia. Não, tudo bem, Vitor. Que é isso? Só você estando aqui já está fazendo a sua parte. Fique tranquilo, tá bom? Então, eu dizia o seguinte, pessoal. Nós vamos estudar as propriedades dos compostos iônicos para que a gente possa, lá na frente, quando surgirem dúvidas se o composto é iônico ou não, aí nós vamos saber se é iônico pelas propriedades. Que propriedades são essas, professor? Propriedades como condutividade elétrica, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, tá bom? Então vejam aqui, ó. Eu tenho essa tabela com 3 exemplos: o cloreto de sódio, o cloreto de magnésio, o fluoreto de cálcio. Esses 3 compostos, cujas fórmulas vocês vão encontrar aqui na segunda coluna, têm temperaturas de ebulição e temperaturas de fusão relativamente altas. Ou seja, para que eu possa tornar essas substâncias, que são normalmente sólidas em temperatura ambiente, tornar em líquidos ou gases, eu teria que ter temperaturas bastante elevadas. Então, essa é uma das primeiras características que vocês vão aprender sobre os compostos iônicos. Os compostos iônicos, em regra, apresentam temperaturas de ebulição e de fusão relativamente elevadas. E também a condutividade elétrica. Essa propriedade, ela diz respeito, pessoal, à capacidade de conduzir eletricidade. Está aí o nome, condutividade elétrica. Funciona assim. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? No estado sólido, ele é um mau condutor. Então, se você colocar um pouquinho do sal de cozinha que você tem na sua casa num circuito elétrico, provavelmente ele não vai ser um bom condutor de eletricidade. Mas aí, se esse mesmo cloreto de sódio estiver na forma líquida, ele passaria a ser um bom condutor de eletricidade. Deixa eu explicar direitinho isso aqui. Se eu puser cloreto de sódio sólido num copo e fizer um circuito elétrico atravessar esse copo, provavelmente esse circuito não vai ter sucesso. Não vai haver condutividade elétrica no circuito. Mas se eu tornar esse sal de cozinha líquido,
aumentando a temperatura dele para 1465 graus, e fizer a mesma experiência, aí eu vou perceber que ele tornou-se um bom condutor de eletricidade. E isso funciona para os outros sais também. Na forma sólida, eles são maus condutores de eletricidade. Mas na forma líquida, eles se tornam bons condutores de eletricidade. Então, aqui nessa primeira tabela, nesse primeiro quadro, gente, nós temos propriedades gerais dos compostos iônicos, especialmente a condutividade elétrica, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão. Resumindo, temperatura de ebulição e temperatura de fusão nos compostos iônicos são elevadas. Condutividade elétrica depende. Na forma sólida, os compostos iônicos se comportam como maus condutores de eletricidade. Na forma líquida, tornam-se bons condutores. Seguindo adiante, vamos ver aqui um quadro resumo que explica algumas propriedades que nós já conhecemos agora. Por exemplo, os compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente, ou seja, 25 graus e 1 atm. Apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição e não conduzem eletricidade. Então, esse quadro aqui está resumindo o que você viu aqui no quadro de cima. Por quê? Qual a forma de você explicar isso? Por que essas propriedades se verificam na forma sólida? Porque os íons, tanto os positivos como os negativos, formam estruturas cristalinas, como nós vimos na aula passada, em redes mantidas pela atração entre as cargas opostas. Então, quando na forma sólida, observem aqui, os íons apresentam essa estrutura cristalina como uma rede, como uma teia. Eles estão extremamente fixos nessa estrutura pelas forças elétricas de atração e por isso eles têm pouquíssima mobilidade. Isso explica o fato de eles tanto serem sólidos como serem maus condutores de eletricidade. Porém, quando líquidos, eles passam a ser bons condutores de eletricidade. Por quê? Porque essa rede cristalina que você acabou de ver, ela é desfeita, ela é desintegrada, os íons são separados e se tornam livres. E uma vez livres, eles são capazes de conduzir, de transportar a carga elétrica. Então, aqui eu tenho de um lado a propriedade que você verificou, do outro o modelo explicativo. Outra curiosidade. Será que uma substância pode ser dura e ao mesmo tempo frágil? Pois é, isso se aplica aos compostos iônicos. Eles são duros, mas também são frágeis. São duros no sentido de que são sólidos em temperatura ambiente. Mas, se certa pressão é aplicada a um cristal, os planos cristalinos em redes deslizam. E aí, pessoal, acontece uma coisa interessante. As forças de repulsão se tornam predominantes e tornam o cristal frágil. Então, aqui eu tenho, por exemplo, na imagem à esquerda, na imagem A, um cristal íntegro, tá? Na forma sólida. Veja que cada partícula em verde aqui, que representaria um dos íons, está rodeada de partículas em roxo, que representariam os outros íons, ou outro íon. Essa formatação, essa disposição das partículas, faz com que essa rede seja extremamente rígida, fixa, né? Aparentemente inquebrável, porque as forças de atração, nesse momento, elas prevalecem. Lembrem que as forças de atração atuam entre íons de cargas diferentes, como é o caso aqui. Como os íons de carga diferente estão muito próximos uns dos outros, essas forças de atração prevalecem. Mas na hora que uma tensão
uma força externa atua sobre esse cristal, como uma martelada nessa imagem, essa aparente disposição inquebrável, ela se rompe. Há um abalo dessa estrutura e as cargas de mesmo sinal que antes estavam afastadas se aproximam. E aí as forças de repulsão entram em ação e fazem a sua parte, desmembrando essa estrutura. Então, esse é um modelo que vai explicar por que essas estruturas são, ao mesmo tempo, duras, mas também frágeis. Ok? Então, aqui você tem algumas propriedades físicas desses compostos e um modelo que vai explicando como essas propriedades atuam e por que tem essa característica. Finalmente, é comum estudar o comportamento dos compostos iônicos a partir dos íons que os formam. E essa parte aqui vocês vão ter que ter uma memória bem forte para lembrar. Aqui, pessoal, é uma fonte de perguntas inesgotável. Inesgotável. Uma das propriedades mais curiosas dos compostos iônicos é se são solúveis em água ou se não são. É a solubilidade em água. Até aqui, está fácil de lembrar. Os compostos iônicos são sólidos em temperatura ambiente. Os compostos iônicos são maus condutores na forma sólida. São bons condutores na forma líquida. Aí está fácil. Explicar por quê. Tudo com base na rede cristalina. Agora aqui vem uma parte bem chata, eu reconheço. Como saber a solubilidade em água de um composto iônico? Pois é. Essa parte é muito memorização, sabe, gente? É aquela parte que você precisa lembrar de alguma forma, porque não tem um critério que eu possa amarrar aqui. Olha, é por isso e pronto. E aí servir de referência. Cada caso é um caso. Por exemplo, o cloreto de sódio, o cloreto de potássio, o cloreto de amônio, eles são solúveis em água. Você perguntaria por quê? Pois é, a explicação seria a seguinte. É que o ânion cloreto, esse rapaz aqui, cuja fórmula é Cl-, o ânion cloreto é solúvel em água. Com exceções, e aí vem a parte mais delicada, dos cloretos de prata, chumbo e mercúrio. Então, atenção. Eu estou dizendo para você que para conhecer a solubilidade de determinado sal em água, eu me baseio, eu me oriento pela solubilidade dos íons desse rapaz. Então, por exemplo, os cloretos, eles são solúveis em água. Essa é a regra. Mas aí cada regra vai ter suas exceções. Por exemplo, o cloreto de prata, o cloreto de chumbo e o cloreto de mercúrio são insolúveis em água, são exceções a essa regra. Então, professor, o senhor está me dizendo que eu vou ter que conhecer a solubilidade de cada íon para que aí eu possa conhecer a solubilidade do respectivo sal, do respectivo composto iônico. Exatamente. Então, esse quadro aqui é muito importante para vocês consultarem, né? Eu não recomendo que vocês decorem isso agora, não é necessário, mas que vocês conheçam esse quadro e saibam fazer essa interpretação, tá bom? A gente vai voltar a estudar solubilidade e condutividade mais adiante, mas esse quadro aqui ele vai ser sempre uma fonte de consulta para nós. Por exemplo, na hora que eu quiser saber coisas básicas, como qual é a fórmula do ânion fluoreto, F-. O ânion fluoreto é solúvel em água ou é insolúvel? Você vai dizer que ele é solúvel, em regra. Tá? O ânion fluoreto, os sais, os íons, os compostos iônicos formados pelo fluoreto, em regra, são solúveis em água. Quais as exceções? O magnésio, o cálcio e o estrôncio. Quais os cátions mais comuns que se ligam ao flúor no ânion fluoreto? O sódio e o estanho. Onde que são aplicados esses compostos? Onde você vai encontrar esses compostos? Em produtos anticárie e de fortalecimento dentário. Então, veja,
aqui esse quadro ele é bastante rico em informações para você. Você vai conhecer a fórmula dos ânions, você vai saber a solubilidade em água e as possíveis exceções em cada caso, os cátions mais comuns que se combinam com esses ânions e as respectivas aplicações dos compostos formados. Não é um quadro para decorar, tá, pessoal? Por favor. Eu não estou sugerindo que você decore esse quadro, jamais. Eu quero que você, no momento em que você precise consultá-lo, você tenha recursos para entender o que ele está trazendo para você. Tá bom, gente? Tranquilo até aí? Até aí tudo bem? Ok? Perguntas? Dúvidas? Pausa aqui para vocês participarem agora. Ok. Então, vejam, é um quadro para a gente voltar aqui várias vezes, tá? Na hora que a gente estiver resolvendo problemas e tudo mais, aí eu vou lembrar. Pessoal, lembra daquele quadro da página 165? Pois é. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, por que é que o carbonato de cálcio é solúvel em água e o carbonato de amônio não é? Olha que pergunta. Professor, por que o carbonato de cálcio é solúvel em água e o carbonato de amônio é insolúvel? Que pergunta chata, né? Aí eu vou ter que dizer, olha, pessoal, é porque o íon carbonato, que é um ânion, em regra, ele é insolúvel. Ele é insolúvel. Agora, se for o carbonato de amônio, ele é uma exceção a essa regra. Ele é solúvel. Percebe? Olha como é que se faz a leitura. Geralmente, os carbonatos são insolúveis. Inclusive o carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio é insolúvel em água. Mas o carbonato de amônio, que é uma exceção a essa regra, deve ser solúvel em água. O carbonato de lítio é solúvel ou insolúvel? É insolúvel. Ele não faz parte... Aliás, ele faz parte das exceções, perdão, porque ele é do grupo 1. Se ele é o lítio, ele é do grupo 1. O grupo 1 é a exceção. O cálcio não é exceção, porque o cálcio é do grupo 2. As exceções estão no grupo 1. Então, olha como é que funciona. Você vai ter que olhar se o íon, em regra, é solúvel ou insolúvel. Vai conhecer as exceções, né? E dependendo do composto que se forma, aí você vai saber se esse rapaz é solúvel ou insolúvel. É um nitrato. Os nitratos, em regra, são solúveis. Os nitratos, pessoal, eles têm a vantagem de não ter exceções. Os nitratos são todos solúveis. Então, um dos exemplos do nitrato mais comum é o nitrato de sódio, solúvel. Nitrato de potássio, solúvel. São substâncias utilizadas na produção de fertilizantes, diuréticos e germicidas. Mas os óxidos, por exemplo, são um problema, né? Os óxidos, em regra, são insolúveis, com exceção do grupo 1 e dos cátions de bário, cálcio, estrôncio e amônio. Então, se vier assim, será que o óxido de alumínio é solúvel? Aí você vai pensar, em regra, ele deve ser insolúvel. E como ele não faz parte de nenhuma das exceções, porque ele não é do grupo 1, e nem é nenhum desses outros 4, então ele é insolúvel. O óxido de magnésio. O magnésio também não é do grupo 1, e não está nessas exceções. Então, o óxido de magnésio, por definição, é insolúvel. Mas o óxido de cálcio é exceção. Por que ele é exceção, professor? Está aqui, ó. Está vendo a exceção?
Então, o óxido de cálcio, por ser uma exceção à regra, porque a regra é que fosse insolúvel, o óxido de cálcio é solúvel. Olha como esse quadro é cheio de informação, gente. Então, estou ressaltando mais uma vez para que vocês sempre lembrem de consultá-lo, tá? Porque no momento vocês não vão ter a menor condição de decorar isso. Isso é absurdamente impossível. Não seria nem razoável cobrar de vocês que lembrassem de tanta informação. Então, quando eu falar em solubilidade de compostos iônicos em água, lembrem desse quadro, tá? E lembrem que a solubilidade depende basicamente da solubilidade dos seus íons. A solubilidade em água, tá? Pode ser sistematizada a partir dos ânions. É a solubilidade do ânion que vai determinar a solubilidade ou não do composto respectivo. E para terminar a parte de ligação iônica, falta só a gente ver isso aqui, ó, a fórmula e a nomenclatura dos compostos iônicos. Ó. Terminado esse tópico, a gente já vai fazer nossas atividades. E aí, na próxima aula, a gente fala do tópico 6.3, que são ligações covalentes. Eu dediquei 3 aulas a essa temática, a ligação iônica, porque, de longe, é a maioria dos compostos que vocês vão estudar no curso de compostos iônicos. Então, preciso conhecer a estrutura, a natureza, as propriedades, as curiosidades, né? essas peculiaridades dos compostos. Então, para isso, vocês têm que estudar muito mais os compostos iônicos. Não é que os covalentes não sejam importantes, né? Mas é porque os compostos iônicos, eles são muitos e muito diversos, muito diferentes uns dos outros também. Eles têm coisas em comum, naturalmente, mas entre si eles têm muitas diferenças, muitas particularidades que precisam ser conhecidas. Como é que é a forma e como é que se dá o nome de um composto iônico, professor? Bom, primeira informação. Um composto iônico, ele deve ser, em regra, neutro. Quer dizer, a soma das cargas positivas deve ser igual à soma das cargas negativas. Então, a fórmula do composto deve representar não a quantidade total de cátions e ânions, mas sim a proporção entre eles no retículo. Então, eu não posso dizer quantos cátions e quantos ânions existem num retículo como esse. Seria humanamente impossível. São incontáveis. Mas eu posso dizer qual é a proporção entre um e outro. Nesse caso, a proporção é, para cada cátion de sódio, eu encontro um ânion de cloro. A proporção é de 1 para 1. De 1 para 1. Eu não sei quantos eles são ao todo, mas eu sei que para cada um de sódio, existe um de cloro. E é isso que me basta. Então, como ele diz bem aqui, ó, o que se procura saber na hora que você estabelece uma fórmula de um composto iônico, não é a quantidade total de cátions e ânions, mas sim a proporção entre eles. Ok? E para representar os compostos, sempre o cátion à esquerda, o ânion à direita. Sempre. Então, quando eu tenho aqui a fórmula NaCl, olha só aqui, ó. Destacar aqui para vocês. NaCl. Note que essa fórmula traz o cátion à esquerda, o ânion, Cl, à direita. Beleza, pessoal? Então, é importante que vocês lembrem que essa é uma estrutura padrão, tá? Essa é uma estrutura padrão que a gente vai ter sempre em qualquer caso, qualquer situação. Cátion à esquerda, íon positivo à esquerda, escrito primeiro, ânion, íon negativo à direita. Compostos formados por íons com valência diferente de 1 seguem o mesmo princípio, acrescentando-se um índice numérico ao lado do íon para indicar o quê? A proporção que garante a neutralidade. Por exemplo, preste bem atenção nessa parte aqui, é muito importante. Eu tenho aqui o zinco, que é um cátion com 2 cargas positivas, naturalmente,
Nós chamamos isso de cátion bivalente. Nós temos o enxofre, que é um ânion com duas cargas negativas, portanto, um ânion bivalente. E o cálcio, que é um cátion também bivalente, a exemplo do zinco. Os três aqui são bivalentes, mas o flúor é um ânion monovalente, só tem uma carga negativa. Então, como é que ficaria a fórmula entre o zinco e o enxofre? Simples. Como as cargas têm o mesmo valor numérico, a proporção é de 1:1. Zinco, que é positivo à esquerda, enxofre, que é negativo à direita. Essa foi fácil, é ou não é? Então, quando as cargas tiverem o mesmo módulo, o mesmo valor numérico, nós temos a proporção de 1:1. Porém, quando houver diferença nos valores, como é o caso entre o cálcio e o flúor, o cálcio tem duas cargas, o flúor tem só uma, então você precisa fazer o seguinte, atenção agora. Como a proporção não pode ser de 1:1, porque são diferentes os valores numéricos das cargas, eu faço o seguinte, eu coloco um índice 2 ao lado do íon que tiver a menor carga, para compensar esse fator. Como ele só tem uma carga, eu preciso de 2 para poder fazer a ligação. Você lembra daquele quadro que eu mostrei lá no início, né? Da aula sobre ligações iônicas. Como é que um cálcio que é bivalente estabelece ligação com o flúor, que é monovalente? Simples. Eu preciso de 2 íons de flúor. E aí, como é que eu escrevo isso? O cálcio, que é positivo à esquerda, e o flúor, que é negativo à direita. Igual ao que eu fiz aqui. A diferença é que, como a proporção é de 1:2, 1 cálcio, 2 flúor, esse número 2 terá que ser escrito à direita e abaixo do flúor, para representar a quantidade de íons no retículo cristalino, estabelecendo a neutralidade. O que significa dizer que as duas cargas negativas trazidas pelos íons de flúor compensam as duas cargas positivas do cálcio. E o retículo como um todo continua neutro, permanece neutro como deve ser. Entendido isso aqui, pessoal? Por que a fórmula do fluoreto de cálcio tem essa estrutura? Ok? Se você tiver dúvida, olha aqui, ó. Eu vou fazer aqui para você mais uma vez. Fluoreto de cálcio, ó. Vamos fazer aqui. O cálcio é um íon bivalente. Aqui não tem ele, mas tem o magnésio, que também é bivalente. Então, eu vou escolher o magnésio. O magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. Olha aqui. Então, o magnésio, ele está representando aqui, é como se fosse o cálcio, né? Eu não tenho o cálcio lá naquela lista, né? Mas eu tenho um equivalente, que é o magnésio. Então, eu vou usar o magnésio. Para exemplificar aquela ligação. Como eu disse, ele tem 2 elétrons na camada de valência. E aí, eu vou trazer o flúor para fazer a ligação com ele. E o flúor, vocês lembram, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Eu vou trazer o flúor, só que aqui eu tenho um problema. Ó. Um magnésio, assim como um cálcio, precisaria de 2 flúor. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque cada flúor só vai receber um elétron do magnésio. Então, eu preciso de mais um flúor. Tá? Com mais um flúor, aí eu completo a ligação certinha. Ó. Cada elétron do magnésio vai para um flúor diferente. Pronto. Por isso que eu preciso de 2 íons flúor para poder fazer a conexão com um íon magnésio.
como eu disse, como o magnésio é bivalente, assim como o cálcio, é só trocar magnésio por cálcio, e aí ficaria a mesma coisa. Essa seria a fórmula do fluoreto de magnésio. Se eu quisesse o fluoreto de cálcio, era só trocar magnésio por cálcio, e aí tudo ficaria do mesmo jeito. Equivalente, né? Na verdade. Então é isso. E por fim, a nomenclatura. Como é que eu faço a nomenclatura dos compostos iônicos? Para nomeá-los, aí eu faço o contrário. Eu escrevo primeiro a parte positiva e depois a parte negativa, mas na hora de fazer o nome, eu começo do final. Eu faço primeiro a parte negativa. Então, por exemplo, cloreto de sódio. Eu escrevi primeiro o sódio, depois o cloro. Mas na hora de ler, eu falo cloreto, que é o segundo, de sódio. Então, para nomear os compostos iônicos, primeiro fala-se o nome do ânion, seguido da preposição de, e aí o nome do cátion. Ok, pessoal? Zinco e enxofre. Esse enxofre chama-se íon sulfeto, quando você separa do zinco, né? Então, você tem um composto formado por zinco e enxofre, mas o enxofre aqui está representado pelo íon sulfeto. Por isso o nome é sulfeto de zinco. Então você fala, cuidado, você fala não o nome do elemento químico, mas o nome do íon que esse elemento gerou. Então o enxofre gera o íon sulfeto. Você não vai dizer enxofre de zinco, você vai dizer sulfeto de zinco. O flúor gera o íon fluoreto. Então o nome deve ser fluoreto de cálcio e não flúor de cálcio. O oxigênio gera o íon óxido. Então você vai chamar óxido de alumínio e não oxigênio de alumínio, evidentemente. E cuidado, olha, tem casos especiais em que o mesmo íon pode gerar mais de um composto. Então, por exemplo, o cloro pode gerar o cloreto de ferro 3. Por que é o cloreto de ferro 3? Porque a proporção é de 1 para 3. Um ferro para 3 cloros. Ok? O cloro está aqui representado por 3 íons cloreto. Mas há um composto diferente, também iônico, em que ele está representado por 2 íons cloreto. Aí, nesse caso, ele é o cloreto de ferro 2. Bem sutil essa diferença, né? Mas é só olhar para a fórmula. Quando eu tenho FeSL3, proporção 1 ferro, 3 cloretos, cloreto de ferro 3. 1 ferro e 2 cloretos, cloreto de ferro 2. Ok? É o caso aí que está exemplificado, dizendo que alguns elementos, como é o caso do cloro, podem apresentar mais de uma valência. E para terminar esse papo, até aqui nós vimos íons formados, compostos iônicos formados por 2 íons. Mas existem os chamados íons poliatômicos. Ó. Nem todo composto iônico é formado pelo arranjo de apenas 2 elementos químicos, como nós vimos até agora. Alguns íons, ao contrário, são estruturas mais complexas, que apresentam um maior número de elementos químicos. Por exemplo, o nitrato de prata tem prata, nitrogênio e oxigênio. Tá certo? O sulfato de cobre tem cobre, enxofre e oxigênio. Então, são chamados íons poliatômicos. Mas os nomes permanecem parecidos. O nitrato de prata, por exemplo, é formado pelos íons prata e nitrato. Lendo da direita para a esquerda, nitrato de prata. Tá? Esse quadro aqui traz alguns exemplos para vocês. Era isso que nós tínhamos a tratar ainda sobre íons. Faremos as atividades na próxima aula, na sexta-feira. Fica para vocês fazerem até lá essas 4 atividades finais do tópico, tá, gente? São as atividades da aula de hoje. Corrijo com vocês no início da aula de sexta. Combinado? Valeu? Dúvidas e mais questionamentos podem trazer também nessa aula de sexta. Até lá, então, e obrigado pela participação de vocês.